Livro Conto do Amor, Romance de Contato Caligares, capítulo 10, Paris. Num domingo modorrento de janeiro, no caderno de viagem do New York Times, li um anúncio tentador. Na semana seguinte, uma passagem para Paris em oferta e de volta em 3 dias por $289. Era um bom momento para um pequeno corte. Consultada, Karina atestou que a companhia era confiável e sugeriu que eu comprasse o bilhete diretamente. Comprei por milagre, consegui uma reserva no Hotel Esmeralda, na Rue Saint-Jean-le-Pauvre. Deus é mais. Às margens do Sena. Foi preciso ligar para o Monsieur Alejandro, sei lá se é isso, Jesus, o senhor peruano, assim, que dirige o hotel há 30 anos. As reservas só pode ser feita com ele, pois o hotel não se modernizou e não tem acesso à internet. Na segunda-feira da manhã seguinte, 2 dias antes de viajar, decidi, como eu estaria mesmo em Paris, poderia fazer uma pequena tentativa investigatória. À noite, fui ao meu depósito no Manhattan Mini Storage. 1 metro quadrado nova-iorquino é caro e as pessoas alugam espaço de 7 ou 8 metros cúbicos para guardar o que não cabe em casa. Pedi ao zelador que mandasse 2 homens subir comigo para me ajudar. Uma boa providência. Eles retiraram meus apetrechos de esqui, uma mesa, uma poltrona e 2 tapetes que tinham sobrado da mudança anterior. E assim cheguei às caixas de livros e documentos. Sabedoria, entre parênteses inusitada, da minha parte, foi ter deixado indicado no exterior de cada caixa, em letras de forma, o seu conteúdo. Encontrei com facilidade as 2 caixas que procurava, classificadas como Paris Documentos. Numa delas, achei minhas velhas cadernetas de endereço. São as únicas coisas que tento não perder ao longo do tempo e das mudanças. Vivi em Paris durante os anos 1970 e boa parte dos 1980. Nos 1970, acabei sendo terapeuta de alguns jovens italianos foragidos, ex-guerrilheiros da luta armada. Aconteceu fatalmente por eu ser um dos poucos profissionais que falavam a língua. Só um desses jovens tinha ficado comigo bastante tempo e, de certa forma, fizeram as pazes com o seu passado. Antônio Serpieri. O número do telefone dele estava lá, na caderneta. Não havia endereço, mas eu me lembrava que, na época, ele morava num pátio da rua Oberkampf, no 11º arrondissement. Será que é isso? Eu não sabia o número, mas, se fosse necessário, reconheceria facilmente o lugar, pois o pátio tinha sido, durante anos, uma espécie de comunidade onde moravam pintores e nostálgicos da contracultura que fabricavam bolsas e bijuterias. Também havia poetas, quase mendigos e, enfim, um grupo de foragidos italianos. As chances eram mínimas, mesmo assim, no dia seguinte, terça-feira, tem um telefonema. Bom dia, gostaria de falar com o senhor Serpieri, Antônio Serpieri, por favor? Antoine. Quem? Disse o homem. Afrancesei o nome. Antoine Serpieri. Não tem ninguém com esse nome. O homem desligou. Liguei de novo imediatamente. Desculpe, sou eu de novo, acabei de ligar. Por favor, escute. Quero uma informação justamente para não incomodá-lo mais, pode ser? O quê? Você tem esse telefone há muito tempo? Muito tempo, quase 5 anos. Essa linha era de um grupo de italianos, não é mais deles? Não tem italianos aqui. E desligou de novo. Naquela época, um pintor amigo meu morava nesse mesmo pátio da rua Oberkampf. Tínhamos até viajado juntos uma vez. Chamava-se Emily Fragonard.
inesquecível, um artista expressionista e abstrato com o sobrenome de pintor rococó do século XVIII. Tentei o número dele. Gente, é em inglês agora. O número que você ligou não pode ser atribuído, traduzindo, o número não pertencia a mais ninguém. Mas no caso de Emily, poderia haver outro meio de encontrá-lo. Na minha caderneta, eu guardava também o telefone da casa dos pais dele em Neuchâtel, na Suíça, onde, aliás, eu já havia me hospedado quando eu e Emily, durante uma viagem de esqui, fizemos um pequeno desvio pernoitando por lá. Se estivessem vivos, havia uma boa chance de encontrá-los no mesmo lugar. Idosos e suíços certamente não deviam ter mudado de casa nem de linha telefônica. Madame Fragonard? É Carlo Antonini. A senhora lembra de mim? Carlo? Sim, estive em sua casa em 1983. Acho que com Emily estávamos a caminho do Valais. Claro que me lembro. Você está bem, Carlo? Muito bem, a senhora. Reestabeleci o contato trocando notícias. Ela me informou que o marido havia morrido 2 anos antes. Dei-lhe meus pêsames e perguntei de Emily. Ele ainda estava em Paris? Ele está aqui comigo. Que sorte! Eu poderia falar com ele, Madame Fragonard. Mas claro, ele está vindo. Contamos uma outra versão abreviada da nossa vida nas últimas décadas. 3 anos antes, a comunidade do pátio da rua Oberkampf tinha perdido definitivamente sua batalha legal com o proprietário, que queria recuperar o local, reformar e estabelecer aluguéis por valores mais altos. Emily tinha viajado um pouco pelo mundo e, depois da morte do pai, voltara a Neuchâtel para não deixar a mãe sozinha. A julgar pelo seu tom de voz, ele parecia cansado, mas longe de vencido. Os italianos também tinham deixado a mansarda na qual viviam. Eles se lembravam de Antônio, claro, segundo as últimas notícias, que eram de 3 anos antes. Ele estava bem e com certeza não saíra de Paris. De qualquer forma, ele ainda vivia sem passaporte, tinha estatuto de refugiado político. De vez em quando, a justiça italiana tentava extraditá-lo, preguiçosamente sem sucesso. Emily não sabia onde Antônio morava, mas era provável que ele ainda trabalhasse num pequeno sebo da Rue du Chemin Vert. Deus é mais, uma paralela da rua Oberkampf, quase na esquina com a rua Saint-Omer. Saint-Maur. Era tudo o que eu precisava. Prometi a Emily que, logo que eu pudesse, passaria por Neuchâtel para visitá-lo. Também trocamos e-mails. Parti para Paris quarta-feira à noite. No final da manhã de quinta-feira, eu deixava minha mala no Hotel Esmeralda e atravessava o Sena pela Pont Saint-Michel. Passei em frente ao prédio que quase morei, no Boulevard du Palais, e continuei a pegar a Rue de Rivoli à direita, em direção à Place de la Bastille. De lá, ele subiu o Boulevard Beaumarchais até a Rua do Chemin Vert. Avancei devagar à procura do sebo, que de fato ainda existia e na altura indicada por Emily. Passei em frente à vitrine. Antônio não estava na loja. Só havia uma mulher. Memorizei o telefone do sebo que estava escrito num folder colado ao vidro da porta. Continuei pela Rue du Chemin Vert até encontrar um café, pedi um expresso e dali liguei para a loja. Bom dia, queria falar com o Antônio, por favor. Antônio? Sim, Antônio. Mas hoje ele está de folga, só volta de manhã. Quem quer falar com ele? Os foragidos são pessoas desconfiadas. A última coisa que eu queria é que o telefonema soasse de alguma forma ameaçador. Caso se intimidasse, Antônio sem dúvida sumiria por algum tempo. Então eu disse, Emily me perdoaria, entre parênteses. Aqui é Emily Fragonard, um velho amigo da rua Oberkampf. Estou de passagem por Paris. Não quis perguntar a hora em que o cebo
meu Deus, desculpa. Não quis perguntar a hora em que o sebo... Jesus, que isso? A hora em que o sebo abria. Preferi chutar. Ele vai estar aí amanhã, a partir das 10, como sempre? Sim, mais ou menos, é até antes. Antônio chega cedo, na sexta, é ele quem abre a loja. Ok, passo aí amanhã então. Ok, direi que você ligou. Claro, obrigada, até logo. Voltei ao Esmeralda, tomei um banho e dormi a tarde toda. À noite fui para Shakespeare & Co., a velha livraria, quase ao lado do hotel. Ouvi um poeta irlandês declamar seus longos poemas. Uma imitação medíocre de Dylan Thomas, e só pude classificar como revoltante o vinho que circulava generosamente, mas o ambiente, como sempre, era simpático. Na manhã seguinte, acordei cedo, queria estar na Rue de Chamy Verte às 9. Antônio chegou às 9h30 e abriu a loja. Engordara mais do que envelhecera. Entrei imediatamente atrás dele. Antônio? Ele me olhou tenso. Levou um momento para me reconhecer. Você, doutor Antonini? Que surpresa! Ele estava um pouco desconcertado. Está aqui por acaso? Perguntou com certa desconfiança. Na verdade, não. Pedi notícias de você a Emily. Lembra dele? Sim, claro. Da rua Oberkampfer. Pois é. Vim passar uns dias em Paris e perguntei de você a Emily. Ele me disse que você trabalha aqui. Como vão as coisas? Antônio estava bem. Ótimo. Tinha refeito a vida dele e levava dias tranquilos, lendo e vendendo livros. Fico feliz de ver que você está bem, Antônio. Mérito seu também, ele disse generosamente. Mas imagino que você não tenha vindo só para verificar a estabilidade de seus sucessos terapêuticos. Queria tocar no assunto antes que alguém mais entrasse na loja. Agora era o momento. Obrigada, e você tem razão. Eu estou precisando de uma pequena ajuda. Se eu puder, é que estou procurando informações sobre uma pessoa dos velhos tempos, dos anos 70, um italiano. Doutor Antonini, você por acaso não está trabalhando para a polícia italiana, está? Ri sinceramente. Não, Antônio, não. Garanto-lhe que é um assunto particular. Porque, sabe, a Itália só me deixa em paz se eu fico bem quietinho. Se conseguirem provar que eu sou uma testemunha fundamental de alguma história daquela época, vai ser o suficiente para tentarem me extraditar de novo. E você sabe, mais alguém, e você sabe, você mais do que ninguém sabe que eu posso ter feito uma ou duas cagadas, mas não tenho nada mais a ver com aquilo. Estou fora disso há tempos. Sei, Antônio, sei. Juro que é uma questão estritamente pessoal. De qualquer forma, talvez você não tenha nem conhecido a pessoa que me interessa. Você não está gravando, está? Dou minha palavra que não. Pode me revistar se quiser. Sua palavra me basta. Antônio olhou para a rua. Ninguém parecia interessado na loja ou em nossa conversa. Diga, então, será que você conheceu, nos anos 70 ou mais tarde, um Giorgio Scaglia de Florença? Scaglia? Não sei. Os sobrenomes não costumavam ser muito mencionados, mas um Giorgio de Florença, acho que sim. Andou por aqui nos anos 70, mas não era propriamente um foragido. Ele ia e vinha como queria. Não sei se ele participou de alguma ação na Itália, mas era um babaca. Como assim um babaca? Um cara que se considerava mais do que era. Diziam que ele trazia grana para vários foragidos e exilados importantes. Para mim nunca trouxe nada, claro. Eu era um peixe pequeno, peixe nenhum. Talvez trouxesse grana também para as contas que estavam aqui ou na Suíça, não sei. Grana que vinha da Itália? Não tenho ideia de onde vinha a grana. Não tenho mesmo. Antônio articulava as palavras com clareza, como se quisesse que uma eventual gravação resultasse nítida e sem margem para mal entendidos. Para mal entendidos. Antônio, eu não estou gravando. Ele sorriu. Acho que você faz bem ideia de toda a chateação que eu passei. Faço sim, faço sim. Me lembro bem das dificuldades que você enfrentou quando estava se tratando comigo.
Antônio não é uma armadilha, eu só preciso saber mais sobre esse tal de Giorgio. Pois é, ele era um babaca, e se quer saber, a grana que ele trazia não tinha bom cheiro, não. Dessa vez ele se debruçou sobre a mesa que nos separava e falou baixo. Além do mais, ele se relacionava com um tal de Virgínio Nietzsche, que era um sacana da marca maior. A surpresa foi brutal. Nietzsche? Estranhei. Gente, Nietzsche de N-I-T-T-I. Estranhei. O que era aquilo? O pai de Nicoleta com o filho da dona Filomena. Nossa, agora eu tô entendendo o que é uma novela, gente. Obviamente, Antônio notou minha reação. O que é, doutor? Parece que viu um fantasma? Não, respondi. Não tinha como explicar. Perguntei. Mas Nietzsche não era um fascista, um cara de direita? Claro, todo mundo sabia que Nietzsche comandava o esquema da grana da direita, o esquema dos hospitais. Como assim, os hospitais? Doutor, todo mundo sabe. Ninguém provou, mas todo mundo sabe de onde vinha uma parte da grana dos golpistas nos anos 70. A polícia sabe, mas olha só que curioso. Ninguém nunca fez nada. Quem quisesse, já nos anos 60, pagava 5 milhões de liras e nos grandes hospitais militares conseguia uma visita médica que dispensava o sujeito de serviço obrigatório. Com o tempo, a tarifa deve ter aumentado. Era muita gente, uma nota e tanto, que ia direto para as tramas pretas, em contas na Suíça ou sei lá mais aonde. Nietzsche regia essa orquestra. A polícia também já sabe de toda essa história, não precisam de mim para isso. Eu ainda não entendia bem. Mas o que Giorgio tinha a ver com Nietzsche? Perguntei. Doutor, você não entendeu que, nos anos de chumbo, a extrema-direita e a extrema-esquerda, no fundo, queriam a mesma coisa? Antônio, por favor, não me venha com essa lenga-lenga da confluência do projeto antidemocrático. Claro que não. Isso é para os livros de história, doutor. Os livros ruins, aliás. Você especialmente. Você... Vamos de novo? Você, especialmente você, sabe do que eu estou falando. O que todos queriam era apenas ser super-homens com uma pistola e se dar bem com os companheiros do grupo tático. Companheiros ou camaradas, tanto faz. Isso sim, era isso mesmo que aparecia. Até nas suas falas daquela época concordei. As ideias podiam ser diferentes, mas no fundo era a mesma coisa para todos. A vontade de ter uma vida trágica e grandiosa e uma morte igual. E a grana circulava. Giorgio a fazia circular do lado de cá, Nietzsche do lado de lá. E Giorgio, como ele acabou? Não faço ideia, mas posso imaginar. Ou seja, perguntei de novo, doutor, alguém naquela posição, um dia aqui, outro ali, vai enfiando uma graninha no próprio bolso. Ninguém se dá conta. Assim ele vai tocando. E sabe onde isso vai dar? 2 possibilidades. Ou o cara junta uma bolada e se contenta, some para sempre, vai para a Indonésia ou coisa que valha, com uma contazinha bancária simpática que vai sustentá-lo por um bom tempo, ou então o cara não se contenta e continua na ativa, roubando até levar um tiro na nuca e terminar seus dias servindo de petisco para os peixes do Sena. Ficamos em silêncio. Antônio acrescentou. Doutor, se um cara desses estivesse por aqui, só de escutar a gente, ele meteria um tiro na nossa testa, entendeu? Entendi, eu disse. Que tal almoçarmos juntos? Seria um prazer, mas não deixo a loja sozinho e não fecho ao meio-dia. Foi bom revê-lo, doutor? Digo mesmo, Antônio. E obrigada. Eu é que agradeço e se cuide, doutor. Não faça besteiras. Dei a volta na mesa, atrás da qual ele tinha ficado durante toda a nossa conversa e trocamos um abraço. Almocei num café na Rue Saint-Antoine, Rua Saint-Antoine, e caminhei a esmo ao longo do Sena até que esbarrei na nova Bibliothèque Nationale. Entrei e sentei na sala dos catálogos. Era um bom lugar para me perguntar. Quero saber mais ou paro por aqui?
Eu poderia, por exemplo, ligar para Alessandro, meu amigo comissário, encontrá-lo em Milão. Talvez ele conseguisse ajudar a desenterrar um pouco mais dos corpos de Giorgio Scala e Virginio Nietzsche, mas para quê? No dia seguinte, voltei a Nova York. Retomei a rotina dos últimos meses. Consultório, um cinema solitário na 42, silêncio com os amigos. À noite eu escrevi esse relato.